Essa é uma conversa com uma aluna da mentoria Aplicação Descomplicada. Eu estou aqui com a Natália e ela vai contar para a gente como é fazer pesquisa na Alemanha. Se você não me conhece, está aqui num vídeo meu pela primeira vez. Eu sou a Vanessa, eu sou especialista na preparação de brasileiros que querem fazer mestrado, doutorado ou pós-doutorado no exterior. Natália, seja muito bem-vinda a esse bate-papo. Estou muito feliz que você esteja aqui para contar como está sendo viver aí onde você está morando. Já já você vai contar para gente e como está sendo essa experiência de fazer pesquisa fora do Brasil. Então, muito obrigada e seja muito bem-vinda a esse bate-papo. Obrigada, Vanessa. Natália, conta um pouquinho de onde você é no Brasil, qual que é a sua formação de base e o que que você está fazendo aí no exterior. Bom, eu sou de Recife, Pernambuco. Eu sou bióloga, fiz bacharelado na Universidade Federal de Pernambuco e eu fiz meu mestrado lá também. E aí eu vim fazer o doutorado aqui no exterior. Eu fiz E meu onde você mestrado está? em. Eu estou na Alemanha, em Colônia, no Instituto Max Planck. Sensacional. E você estava falando, você fez mestrado em qual área? E aí eu te Eu fiz. cortei, desculpa. Sem problemas. Eu fiz mestrado no departamento de botânica, mas o foco do meu laboratório era genética, genômica vegetal. E aí eu tô fazendo doutorado na mesma linha, assim. Ah, legal. Então você faz seu doutorado agora na Alemanha, então todo o conhecimento de base que você desenvolveu durante o mestrado, você está usando aí. Isso, muita coisa assim, aqui é um pouco mais, vamos dizer, aprofundado, mas muita coisa básica eu já fazia, assim. Eu já tinha uma noção. E o seu doutorado aí, como que ele funciona? São 3 anos, são 4 anos? É um doutorado que é tipo um contrato de trabalho, então você recebe um salário, ou você tem uma bolsa, ou você não recebe bolsa. Conta pra gente como que é esse aspecto do doutorado. Bom, aqui todo doutorando é contratado, então como um contrato de trabalho. A gente quando a gente chega, a gente tem uma reunião com a, o escritório lá de contratação, eles leem o contrato com você. Inicialmente é um contrato de 3 anos, e aí você pode ou não, no final, no último ano, você pode ou não estender esse contrato, recebendo ainda. Então, eu recebo um salário, e no terceiro ano, assim, vamos dizer, no começo do terceiro ano, você decide com o seu orientador se é necessário estender para mais um ano, ou para mais 6 meses, ou geralmente é de 6 em 6 meses que eles saem estendendo, assim, depois do terceiro ano. E tudo isso ainda recebendo, né? Você não pode trabalhar de graça aqui. É, não, não pode mesmo, assim, e não deveria ser assim em nenhum lugar, né? É. Trabalhar com pesquisa de ganhar, sei que bom que você está num lugar onde você tem esse suporte financeiro. Além da bolsa mensal, que é o que você utiliza para se manter, certo? Isso. Você tem algum outro benefício do tipo plano de saúde? Esse doutorado que você faz é daqueles doutorados pagos, onde você precisa pagar tuition? Ou no seu caso, você não precisa pagar para fazer o doutorado? Eu, o meu seguro saúde, ele tá, assim, aqui na Alemanha a empresa paga metade e você paga, a empresa paga mais que a metade, você paga uma parte, mas não é que eu pague, já vem deduzido do meu salário, entendeu? Tá nas taxas. Então eu nem sei assim que eu tô pagando. E eu tenho que pagar todo semestre uma taxa para a universidade, porque o instituto, ele é de pesquisa, mas o diploma é emitido por uma universidade, porque um instituto de pesquisa não tem como emitir um diploma de doutorado. E aí eu pago todo semestre, eu me matriculo na universidade, e eu acho que é uma taxa, tipo assim, vamos dizer, 200 euros por semestre. 200 e alguma coisa. E aí, mas eu pagando isso, eu tenho direito ao Deutsche Bahn Ticket, que é o ticket de. Assim, eu não pago transporte público. Isso está incluso no meu. Nessa taxa. Então, eu posso andar de ônibus, de trem, o que eu quiser com esse valor. O que acaba sendo o mesmo, porque se você divide por 6, dá 50 euros por mês, e você não tendo isso, você pagaria 50 euros para ter o transporte. Então, é basicamente isso. Então, meio que sai elas por elas, né? Isso. Tá. E esses US$ 200 que você precisa pagar, que acaba sendo convertido em transporte, em relação ao valor da sua bolsa, é uma coisa que pesa ou é uma coisa tipo, não, isso aqui é tranquilo de pagar? E eu tô fazendo essa pergunta porque às vezes uma pessoa que tá aqui assistindo a gente fala, não, a Natália ganha o salário dela durante o doutorado, mas ela precisa tirar ali 200 euros para poder pagar. Então, às vezes, a gente, quando está no Brasil, às vezes a gente tem muito aquela cabeça em real, que R$ 200, às vezes vai tirar do salário, é uma coisa que pesa. Uhum. Como que é na realidade, na sua realidade, recebendo em euro, você precisa pagar US$ 200?
É assim, é tranquilo, até porque não é uma coisa, você tem como se programar. Então, ao longo dos 6 meses, eu, por exemplo, sou super organizada. Então, todo mês eu separo 50 euros para daqui a 6 meses eu ter o valor que eu vou ter que pagar. Mas mesmo que tenha uma emergência que eu precise daqueles 200 euros, sei lá, por algum motivo naquele mês, eu ainda consigo. Quando eu cheguei, eu não tive como juntar, né? Porque eu recebi e já começou o semestre, então eu já tive que pagar, mas assim, não faltou, sabe? Nada. Eu consegui pagar o resto das minhas contas e tudo. Excelente. Uma outra pergunta, assim, ainda em cima disso, que é uma coisa que as pessoas me perguntam muito no Instagram, e claro, eu passo a minha realidade, mas é legal a gente trazer realidades de outras pessoas que têm outros estilos de vida, que estão em outros países, como é o seu caso. O valor da bolsa, você sente que é suficiente para uma aluna de doutorado se manter aí na Alemanha, na cidade que você mora? Assim, não é, você não vai ser rico, obviamente, mas, por exemplo, eu vim com minha parceira, a gente veio juntas e ela começou a trabalhar recentemente, e assim, acho que ela começou a trabalhar 2 meses atrás. E ela faz um estágio, então nem é um salário super bom, mas antes disso, o meu dinheiro dava para sustentar, tipo, as duas. E ainda sobrava, Natália, sabe? Se sensacional! assim, sobrando que eu digo não é, vai sobrar, mas sobra, tipo, a gente consegue se organizar, juntar todo mês. Então, assim, você sendo organizado, dá super. Nossa, que excelente assim você trazer essa visão. E é igual você falou, né? Não dá para ficar rico, beleza. É isso, é. Mas se você consegue pagar as suas contas, sabendo que você está aí estudando, melhorando o seu currículo, e que depois tem a possibilidade de você conseguir um bom emprego, depois a sua parceira que está fazendo um estágio ser efetivada numa empresa e aumentar o Isso. salário, então existe uma perspectiva até de melhora financeira para vocês, né? Exato, super. E ainda assim, né, tipo, sem, assim, eu digo, a gente não vai ficar rico, mas a gente consegue viajar, dá pra fazer várias coisas. Não é aquele dinheiro que você vive contadinho, sabe? Nossa, Natália, que sensacional! E aí eu É queria até muito bom. fazer um paralelo aqui com base nisso que você está falando, porque você foi mestranda no Brasil. No Brasil você recebia bolsa? Eu recebia, mas eu morava com meus, eu morava com meus pais, então era bem de boa. Beleza. Mas pensando assim, ó, se fosse para você, entre aspas, durante um período sustentar uma casa com a bolsa que você recebia no Brasil, você acha que você conseguiria ter o estilo de vida que vocês estão conseguindo manter aí, ou tendo uma certa tranquilidade? Não, assim, eu não, eu morava com meus pais, mas tinham vários colegas que estavam fazendo mestrado, tinham se mudado para Recife e viviam tipo assim. Sabe, por exemplo, se tem um congresso, eu não vou conseguir ir, porque eu não vou ter dinheiro pra ir, não dá, tipo, o dinheiro é realmente contado, sabe? Então, o estilo de vida que eu levo aqui, com a bolsa do mestrado, por exemplo, eu acho que não teria como, assim. Nossa, nossa, e assim, e ter esse suporte financeiro adequado durante um doutorado no exterior, eu acredito que é fundamental, principalmente para a gente que é estrangeiro, para que a gente tenha essa tranquilidade de conseguir se programar, pagar as nossas contas e viver um pouquinho também, né? Porque nem só Isso, a gente não está aqui fora só para estudar. isso, exato. Nossa, muito legal você trazer essa perspectiva. Em relação à sua bolsa ainda, quem que paga a sua bolsa? Sai do grant do professor ou é o instituto de pesquisa que paga a sua bolsa? E eu tô te perguntando isso porque a gente sabe que existem basicamente essas duas modalidades, né, para o doutorado. Ou é o professor que paga, ou vem da universidade, ou às vezes vem até de alguma fellowship, como Marie Curie, por exemplo, aí na Europa. No seu caso, como que funciona isso? Então, é um pouco complicado, mas eu diria que é do professor. Porque a universidade abriu o processo, eu apliquei para a universidade, e aí acabou que eu e outra aluna passamos. Assim, as duas foram bem avaliadas. E aí meio que empatou. E aí, no fim das contas, a outra aluna ficou com a bolsa da universidade em si, e eu fiquei com o ERC, é uma bolsa que meu professor tinha aprovado, meu orientador tinha aprovado, e ele me paga por ela. Mas é como se eu tivesse registrada pelo programa da universidade e não como uma fellowship externa, assim, sabe? Mas acaba sendo, acho que ele que paga. Entendi. É uma confusão, mas que no final dá certo, a bolsa É. cai, você consegue se manter. Isso, e Então, é o mesmo valor, assim, tipo, aqui não tem essa diferença. Por exemplo, quem ganha bolsa de fora e quem é pago pelo instituto, no final eles meio que compensam para todo mundo ganhar a mesma coisa, sabe? nossa, e isso é muito legal porque não desmotiva, né? Você não vê que às vezes a pessoa ali do lado tá ganhando
às vezes muito mais que você, né? Ainda mais quando vocês entram juntas. E eu me lembro do Exato. seu processo seletivo que você tinha comentado mesmo antes comigo, que vocês meio que empataram no processo seletivo e aí parece que abriram uma vaga a mais para entrar as duas. Tô Foi. enganada? Foi mais ou menos Foi, isso? foi tipo isso, é. Ele, como ele tinha acabado de aprovar o IRC, ele falou, ó, já tem duas candidatas boas, eu vou pegar logo as duas do que abrir um novo processo. Sim, nossa, muito bom. E por que que você decidiu fazer doutorado fora do Brasil, já que você estava fazendo mestrado no Brasil, de certa forma tranquila, morando com seus pais, a sua bolsa, né, dava ali para você se manter. O que que te fez falar, não, o meu mestrado foi no Brasil, mas eu quero fazer o meu doutorado no exterior? Foram muitos motivos. É, primeiro, assim, eu acho que o primeiro era, de longe, a situação da ciência no Brasil. Assim, eu tava em um dos melhores laboratórios da minha área, eu diria, do Brasil, assim, e não era nada, assim, se a gente vier comparar pra cá. Até os tipos, os que não são os melhores daqui ainda tinham uma condição muito maior, muito mais dinheiro, muito mais. Não que o meu laboratório não publicasse bem e tudo mais, publicava, mas assim. Não tinha comparação, então isso me desmotivava, eu tava realmente desmotivada, assim, tipo, eu tava fazendo trabalho legal, mas quando ia para um congresso, por exemplo, apresentar para um congresso internacional, aquilo já estava ultrapassado, porque a gente não tinha o dinheiro para alcançar o que a galera já estava fazendo de ponta. E aí eu acabava vendo, não vendo um futuro, assim, eu tava super desmotivada, tipo, vou fazer, vou continuar no mesmo lugar, no doutorado, com as mesmas frustrações em relação a isso. A segunda coisa é porque eu queria a minha independência, né? Queira ou não queira, eu ia continuar fazendo doutorado, ia continuar morando com meus pais, porque assim, eu poderia sair de casa, sabe, mas eu não ia ter o mesmo estilo de vida. E aqui eu poderia viver e ser independente com o meu salário, assim, sem depender de ninguém. Então, esses foram, assim, os dois principais motivos. No meu doutorado, no meu laboratório, tinha-se muito essa cultura de todo aluno fazer doutorado sanduíche. Porque eles tinham uma parceria, um projeto aprovado Brasil, Alemanha, inclusive. E aí é muito comum no mestrado você passar, no doutorado você já passar com um projeto que previa, sei lá, 6 meses no exterior. Mas não era isso que eu queria, porque eu conhecia pessoas que tinham feito isso, amigos próximos, mas que voltavam e voltavam mais frustrados ainda, porque vieram para cá, viram como é bom, como é massa, o quanto que eu consegui render em pouco tempo, e aí tem que voltar para o Brasil e, tipo, eu não consigo fazer metade dos experimentos que eu fazia fora. Então, eu realmente queria e vir com essa sensação de, eu não tenho que voltar em 6 meses, em um ano. Então era isso. E no dia a dia, porque você já está aí há quantos meses fazendo doutorado? Eu cheguei em setembro, então o quê? 10 meses? Eu sou ruim de números. 10 meses. A gente que é da área da biológica saúde, a gente não é bom de matemática. É, Você já está então há quase um ano, vamos arredondar. é, Você sente que as coisas rendem no laboratório? Como que é assim para fazer os seus experimentos? eu sinto super porque, assim, primeiro é muita coisa nova, né? Então no início é tudo meio assim, você sente que não rende, mas agora eu vejo o quanto que eu aprendi. E segundo, uma coisa muito pra mim assim foi chocante é eu não tenho que fazer tarefas do laboratório. Por exemplo, no meu laboratório lá a gente dividia as tarefas, tipo, tarefas gerais, né, técnicas assim. E aqui a gente tem técnicos de laboratório que vão toda essa parte que eu perdia tempo, tendo que organizar e tudo já tá tudo pronto, tudo, sabe? Então isso me faz ganhar muito tempo. Uma outra coisa é que eu também fiquei chocada que aqui eu tenho meu próprio escritório, meu próprio computador. Então eu trabalho muito com bioinformática e no Brasil eu tinha que dividir o computador. Então muitas vezes eu não podia passar o dia no mesmo computador porque a gente tinha que dividir um computador. E aqui eu passo o dia quanto eu quiser no meu computador, sabe? Também tenho a minha bancada, não tenho que dividir bancada com outras pessoas. Então, tudo isso faz o trabalho você render mais, né? Sem contar com o financeiro e, enfim, essas coisas mais óbvias, assim. E como que é para vocês, por exemplo? Eu preciso de um reagente, sei lá, talvez você faça um PCR, alguma coisa assim, uma cultura de célula. Como que é para você comprar esses reagentes? Você precisa esperar a liberação de verba, aí você entra lá, você faz o pedido, demora para chegar ou é tipo muito rápido? Essa logística como que funciona aí na Alemanha? É assim, quero comprar, tá bom, vamos comprar. E aí você fala com o seu orientador, ele pede para alguma técnica comprar e uma semana chega. Menos de uma semana, às vezes, sabe? É muito rápido. Não tem, tipo, por quê, tem que justificar, não. Tipo,
pelo menos aqui no meu instituto, é muito de boa, assim. Nossa, e é por isso que as coisas andam rápido, né? Porque além de ter o dinheiro para comprar, a logística de compra, de entrega de material, ela é muito rápida comparado com o Brasil. Então, aquela sensação que você falou que a galera tem de quando faz um doutorado de sanduíche, volta, e às vezes tem aquele sentimento de que, tipo, não vai andar, vou ficar meio estagnado, ele é muito real. Exato, exato. Nossa. E é, você falou, né, que você continua mais ou menos a mesma linha de pesquisa do mestrado no doutorado, mas que você entrou e você precisou aprender coisas novas, certo? Certo. Isso é uma coisa que geralmente causa até uma certa ansiedade na galera que pensa em fazer um doutorado fora. Porque às vezes fala, não, eu tenho que entrar no doutorado, às vezes na Alemanha, nos Estados Unidos, no Canadá, mas eu já tenho que saber as coisas que o laboratório faz. E pelo menos trazendo aqui um pouco a minha realidade, eu vou pedir para você complementar com o que você está vivendo aí. Quando eu entrei num laboratório, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, para fazer um pós-doutorado, então eu já tinha um doutorado, já era esperado muita coisa de mim. Eu entrei para aprender coisas que eu nunca tinha tido contato antes. E tiveram pessoas no grupo de pesquisa, técnicos, outros pesquisadores, que sentaram e foram me mostrar essa técnica você vai fazer de tal forma. Então, eles me treinaram para que eu pudesse fazer as coisas. Como que foi isso aí com você? Eles já esperavam que você, não, a Natália já tem que chegar aqui sabendo fazer as coisas, ou você, quando você entrou, as pessoas te ajudaram, te treinaram, até que você fosse ganhando autonomia para desenvolver o seu projeto? Não, pra mim, tipo assim, o que eu sabia, eu digo assim, um background teórico. Na prática, eu não tinha muitas análises, e até hoje tem, que eu não fazia, nem tinha como fazer lá no Brasil. Então, quando eu cheguei, não só técnicos, mas assim, colegas de escritório sentavam comigo, rodavam análise comigo, ensinavam como fazer, indicavam o que ler. Então, até hoje isso acontece. Eu ainda não estou totalmente, por exemplo, meu projeto tem parte que eu nunca nem vi, não sei nem para onde vai, e eu estou aprendendo, assim, sabe? E sempre vai ter alguém para lhe ensinar, um pós-doc, um técnico, até um outro aluno de doutorado. Isso foi bem de boa, assim. Lógico, quando eu cheguei, a minha primeira semana, eu super me assustei. Eu falei, meu Deus do céu. É um impacto, né? Um outro idioma. Eu costumo dizer que quando eu cheguei, meu cérebro parava de funcionar de 3 da tarde. Eu sentia ele parar de funcionar. O inglês mesmo, eu não conseguia mais formar frases, porque eu estava cansada, era normal, era tudo muito novo. Mas agora já tá bem mais fluido, bem mais de boa. Aqui que são 6h30, eu ainda tô aqui trabalhando tranquila, meu cérebro tá bem. Então, assim, você vai se acostumando, né? E vão ter pessoas que vão lhe ajudar. Isso é inegável. Sim, assim como à medida que você for se tornando mais sênior no laboratório, as pessoas que forem entrando vai ser a Natália que vai começar a dar mão para Isso. essa galera aí, né? Para todo mundo conseguir produzir junto, ter artigos juntos. É uma coisa que vocês fazem junto? Tem colaborações aí dentro do grupo? Tem bastante. E isso é ótimo, né? Porque daí você não, provavelmente, não vai sair desse laboratório só com o teu artigo principal da tese. Provavelmente você vai ser Uhum. coautora também de trabalhos. É mais ou menos essa dinâmica? Isso, é mais ou menos essa dinâmica. Exato. Muito bom. Você comentou do inglês, né, Natália? Que 3 horas da tarde seu cérebro parava de funcionar. Não é só o seu, não, viu? Nossa, o meu. Eu não queria falar inglês com ninguém determinados dias, porque dá mesmo um cansaço mental. Eu também passei por isso. Como que era o seu inglês quando você chegou aí para poder fazer o doutorado, ou até mesmo antes de pensar em aplicar? Sabe, quando você estava naquele processo de organizar a documentação, selecionar os programas, como que era o seu nível de inglês? Assim, uma análise bem realista. E emendando com isso já, se você já tinha tido experiência fora do Brasil, sabe, para apresentar trabalho no congresso, algum estágio que você teve que fazer que você falava inglês. Então, meu inglês, eu achava que ele era melhor do que ele era quando eu cheguei aqui, pra ser sincera. Mas assim, eu tinha uma base, eu fiz curso quando eu era mais jovem, então assim, eu não praticava, né? Eu não falava, eu lia e eu escrevia, eu usava o tradutor também para me ajudar. Mas não foi uma coisa que quando eu comecei minha aplicação eu pensava, eu tenho que estudar muito inglês. Foi uma coisa que eu ficou mais no fundo e aí eu estudei pro TOEFL em si, porque eu sabia que eu já tinha base, então eu tinha que estudar para a prova em si. E aí, sei lá, eu tirei 2 meses, mas 2 meses que eu estudei todos os dias, vamos dizer assim, para aquilo. Foi uma escolha minha, né? Também. E aí enfim, eu decidi fazer isso, mas
Eu nunca tinha morado fora. O máximo que eu acho que eu apresentei um seminário uma vez na vida em inglês. E eu tive uma disciplina que foi em inglês também durante o mestrado. E só. E aí foi isso. Quando eu cheguei, eu me senti. Porque eu acho que, pelo menos aqui onde eu tô, é um ambiente super internacional. Então tem gente de todos os lugares. Então a galera já tá aqui há mais tempo. Então a galera já fala um inglês mais desenrolado, né? E pra mim era um pouco travado, mas eu conseguia me comunicar sem problema, assim, nunca tive problema de me comunicar. E agora eu sinto que eu tô ficando mais fluida, sabe? Assim, mais aos poucos vai ficando. Mas aqui também, tipo, eu moro na Alemanha, então é inglês no trabalho, alemão fora do trabalho, porque não é tão comum eles estarem falando inglês toda hora, então é um pouco Um de mix. vitamina, vitamina de línguas na cabeça. Muito bom. Você estava falando que aí é um instituto muito internacional, né? O Max Planck, onde você está, é um dos principais institutos de pesquisa, não só da Alemanha, como do mundo, né? Tem vários prêmios Nobel que saíram daí. É, E, exato. E é engraçado, porque mal tem alemão aqui. É, tipo, eu acho que eu conheço dois alemães do instituto. O resto é todo mundo de fora. e como que você se sente, Natália, sendo aluna de doutorado num dos institutos assim, mais importantes do mundo? Porque quem é da ciência, né? Quem já está ali pelo menos no mestrado, da área de biológicos, a gente fala em Max Planck, se a pessoa não souber, a pessoa tem que dar uma situada na vida em que instituto é esse. É incrível, né? Assim, às vezes eu nem acredito. Às vezes eu falo assim, meu Deus, eu tô no Max Planck. Tipo, é incrível. Que sensacional. E quando você pensou em aplicar para fora, você pensava que, tipo, não, dá para entrar ali sim, ó, nesse instituto? Ou você achou E, que era, tipo, tô dando um passo muito maior que a minha perna? bom, eu tinha uma pequena vantagem, pra ser sincera aqui, porque o meu orientador, ele fez doutorado no meu laboratório que eu fiz mestrado, que eu fiz iniciação científica. Ele é brasileiro. Ah, show, E- show. então, assim, não era que eu era uma total desconhecida, ele sabia quem eu era. E, obviamente, outras pessoas do meu laboratório já tinham tentado aplicar para cá e não tinham conseguido. Então, isso não quer dizer nada Hum. também, assim, tipo, porque a pessoa lhe conhece que você vai conseguir. Às vezes ele tá sem verba, às vezes ele acha alguém que se encaixa mais naquela vaga. Então, eu tinha um pensamento meio tipo, acho que não. Até porque eu pensava, poxa, tanta gente tão boa assim que eu conheço já aplicou e não conseguiu. Mas eu ia tentar, né? Tipo, pra mim ele com certeza tava na minha lista, porque eu sabia que eu tinha pelo menos um desempate, sei lá, vamos dizer, alguma coisa poderia me ajudar. Só uma coisinha, antes de começar a mentoria e tudo mais, eu tinha na minha cabeça que eu só ia aplicar pra cá porque era o único lugar que ele me conhecia e talvez eu tivesse alguma chance. E aí, quando eu comecei a ler sobre mentoria e tudo mais, quando eu comecei a mentoria, eu vi, não, eu acho que eu posso aplicar para outros lugares. E eu abri minha cabeça. Mas antes aqui, tipo assim, era a minha única opção e eu achava que eu nem ia passar. E você, se eu não entendi errado, tá? Me corrija se eu entendi errado. E você achava que aí seria a única opção porque você tinha uma pessoa brasileira que você conhecia. Então, não era assim, ah, eu vou conseguir passar ali porque eu sou boa e eu tenho potencial para entrar. Isso, era exatamente isso, porque eu achava que, ele me conhece, sabe quem eu sou. Eu ia avisar para ele que eu ia aplicar para vaga antes quando a vaga abrisse, então já ia dar uma boa impressão. Eu pensava isso, sabe? Total. E, na verdade, não sei se você já tem essa visão agora, talvez você já tenha alguma visão meio parecida com isso. Na verdade, o professor ele não vai te contratar porque você é conhecida, ou porque ele saiu do mesmo laboratório que você no Brasil, ou porque vocês têm ali alguma colaboração em comum. O que a gente percebe dos professores na Alemanha, nos Estados Unidos, né, nas principais universidades que investem pesado em pesquisa e que contratam brasileiros, por exemplo, eles contratam porque eles enxergam um potencial naquela pessoa. Né? Então, É. assim, se você foi aprovada, é porque o programa viu, por meio da sua aplicação, que não, a Natália tem condições de chegar aqui para desenvolver o doutorado e ela tem o perfil de aluna que a gente busca, seja lá qual perfil é esse que o programa buscava naquele determinado momento. Acabou aplicando para outros programas? Eu não me lembro. Eu apliquei, eu mandei muitos cold e-mails, mas eu apliquei assim forte mesmo, assim, que eu senti que andou para três, no caso, dois fora aqui, que foi um na Universidade do Kansas e um em Viena. Então, foram vagas que eu vi abertas e que eu falei, nossa, eu tenho perfil
e aí eu vou tentar. Entendi. E você chegou a ser aprovado nesses outros programas? Na Universidade do Kansas eu cheguei a ser aprovada, e foi até, a gente até discutiu na época, tipo, o que é que eu faço, como é que eu falo que eu não vou, e tudo mais. Porque eu tava esperando sair o resultado daqui, que era a minha top 1, mas eu já tinha um aceite da Universidade do Kansas, então eu fiquei naquela, né? Tipo, tem que sair antes até a data e tudo mais. E na Universidade de Viena, eu não fui aprovada, mas, assim, eu não sei se foi. Ela meio que falou isso na entrevista. Eu já fiz a entrevista, ela falou: ó, a sua aplicação foi ótima, mas eu preciso que você tenha o diploma do mestrado para começar a vaga, aqui especificamente. E não ia. Eu poderia tentar defender antes, mas se eu não tivesse esse diploma, ela ia perder a verba. Então ela precisava de alguém que tivesse certeza. Mas foi uma super Uhum. experiência, assim. Foi antes de todas as minhas aplicações, então me deu uma certa confiança para as próximas, né? Sensacional. Natália, para quem achou que só ia passar num lugar porque conhecia um professor, acabou passando em duas, acho que foi um saldo muito Foi, positivo, né? foi, Como que foi. foi para você recusar uma vaga de doutorado aqui nos Estados Unidos? Meu coração se partiu na época, sabe? Eu fiquei tipo, meu Deus, porque assim, são duas decisões incríveis e meio que ia mudar o rumo da minha vida completamente, né? Mas Sim. eu ia ter que escolher uma coisa ou outra de alguma forma. Então, Sim, é aquilo, né? A gente sempre tem um top um. E que bom que o seu top um deu certo. Hoje você está aí na Alemanha fazendo seu doutorado, né? Curtindo a vida também um pouco, porque o ritmo europeu, ele é diferente do ritmo aqui dos Estados Unidos. Então, isso. né? Excelente, assim, que deu certo a sua opção número um. Já encaixando nisso que eu falei, né? Curtir a vida, enfim. Você consegue ter um tempinho livre para poder passear, fazer as coisas? Como que é, assim, seu dia a dia? Eu consigo. No verão, é tempo de sobra, porque aqui só anoitece 11 da noite. Então, assim, às vezes eu largo de 7, sei lá, 6, e eu tenho, ainda vou pra academia, e ainda não escurece. Então, assim, você não se sente, ai meu Deus, tenho que ir pra casa porque tá de noite e vou dormir. No inverno, o tempo é mais curto, aqui escurece super cedo, 4 horas da tarde já tá escuro. Então, você fica mais naquela agonia, né? Meu Deus, já tá de noite, tem que ir pra casa. Mas, assim, eu tenho tempo, assim. Aqui eu não tenho, eu não tenho que dar aula, eu não tenho que, é só pesquisa. Eu não tenho disciplina também. Então, é Hum, literalmente só pesquisa, no instituto de pesquisa, né? Então, assim, eu me organizo, eu faço meu horário. Obviamente, a gente tem um horário semanal a se cumprir, que eu não bato ponto, mas ele tá lá implícito, né? Que eu acho que são 40 horas semanais. E é isso. Mas eu tenho sim tempo, assim. Óbvio, a vida acadêmica são picos, eu digo, costumo dizer que são picos e picos. Tem semanas, meses que você tá cheio de coisa, você vai ter que abdicar de um monte, tem meses que tá super tranquilo, você consegue ter mais tempo. com certeza. E o verão, eu imagino que seja sensacional para vocês curtirem aí. E como que foi para uma pessoa de Recife passar o primeiro inverno na Alemanha, na sua Meu cidade? É muito Deus. frio, neva? Como que foi isso daí? Recife é o ano todo calor, né? No máximo a gente tem uma semana de muita chuva, mas ainda assim muito calor. Aqui foi um impacto. Eu vi neve pela primeira vez e eu chorei. Eu tava no laboratório. Quando eu olho aqui pra janela, começou a nevar e eu, tipo, gente, tá nevando! E todo mundo de boa, assim. E eu com os olhos cheios de lágrimas, porque é lindo, né? Então É de foi. arrepiar. É de arrepiar. Aqui não neva tanto. Eles dizem que mal. Às vezes tem ano que nem neva, mas ano passado nevou uns 3 dias, assim. Foi incrível pra mim, pelo menos. Experiência. Foi para te Mas receber, Natália. foi. Mas é difícil, né, a adaptação. Não só o frio, mas assim, são dias escuros. Você acorda, tá escuro, você chega do trabalho, tá escuro. Ninguém tá saindo muito na rua, assim. Mas como pra mim é novo, eu não me senti mal. Foi tipo, ai, novidade, tá legal, nunca senti esse frio e tudo mais. Tudo foi novo. Eu não sei como vão ser os próximos invernos, né? Mas aí a gente aproveita o máximo no verão. Tipo assim, uma coisa que eu acho incrível é ver. Parece que eu vivo tipo, várias cidades no ano, porque no outono é uma cidade, no inverno é uma cidade, na primavera é outra cidade, no verão é outra cidade. Não só a cidade em si, como as pessoas, elas mudam ao longo das estações. Isso é algo que, tipo, eu nunca tinha visto na vida, é muito legal. É muito engraçado. Provavelmente você já teve essa percepção aí pelo que você acabou de falar. O humor das pessoas muda com as estações, né? Aqui, se tem um dia de sol no inverno, todo mundo sai da sua caverna e tá, as ruas ficam cheias, todo mundo tá correndo, fazendo alguma coisa.
E quando não tem, tipo, todo mundo dentro de casa, mais quieto, no frio, né? Enfim, Uhum, normal. uhum. Mas aí ninguém passa frio, né? Por exemplo, as casas têm aquecimento, o Tem. ônibus tem aquecimento. Não, é super de boa, assim, em relação a isso, ninguém passa frio. Inclusive, a gente Ah, passa calor, porque eles não estão preparados para o verão. Os lugares não têm ar-condicionado. Então é o oposto. ai, meu Deus, ninguém pensa isso. Mas no laboratório, pelo menos, vocês têm ar-condicionado. No laboratório, sim, no escritório não tem, tu acredita? Mas a gente. Como assim, Pronto, gente? não tem. Não tem. E aí, um exemplo foi: semana passada teve uma onda de calor, isso falando de compras. E aí a técnica falou: gente, alguém tá precisando de ventilador que eu vou comprar. Quem tiver precisando, avisa que a gente bota aqui no carrinho e vai comprar ventilador para todo mundo, nos escritórios, né? E é isso, mas Ah, não tem. nossa, além do computador, cada um agora tem o seu ventilador para É. aguentar. É Você comentou que engraçado, você mas faz. aqui é super comum não ter Ah, ar-condicionado nos lugares. é que os prédios também acredito que sejam meio antigos, né? E talvez fique difícil Ah, fazer instalação, alguma coisa é. assim, talvez. E o verão também é curto? São o quê? Dois E, é, meses de e não verão? é super quente assim. Vai ter uma semana de calor extremo, mas não é super quente. Tipo assim, geralmente faz 18, 19, 20. Ah, tá. O que para eles já deve ser bem quente, né? Mas É, pra mas gente que é pra mim, brasileiro, entendi. E além da academia, Natália, o que que você consegue, por exemplo, fazer aí no seu tempo livre, final de semana, para poder aproveitar? Tem museu, ai, tem uns bares legais, restaurante, dá para fazer bate-volta em cidadezinha perto para poder viajar? Ou você já viajou para algum lugar legal assim que vocês queriam? então, uma coisa muito legal aqui do Instituto em si, antes de eu falar da cidade, é que tem muita coisa de socialização. Então, assim, pelo Hum, menos uma ou duas vezes no mês. Aqui tem uma área que é tipo uma área de socialização, tipo um bar mesmo, com bebida e tudo. Então, depois do expediente é muito normal. Todo mundo, bora ali tomar uma cerveja no Tatabá, bora ali. É muito massa, assim. E tem uma piscina também. Então, é muito comum, tipo, hoje, bora tomar banho de piscina. Tá onda de calor, depois que largar, todo mundo pra piscina. Então, a gente faz muito isso aqui no Instituto. Assim, eles fazem muito festas temáticas, tipo assim, festa indiana no mês. E aí, os indianos cozinham comida indiana e quem quiser vem e que participa. Então, isso é muito legal. E você pode trazer gente de fora, amigo de fora. Eu sempre chamo, assim. É bem de boa. Na cidade em si, é, tem muita coisa para fazer. Tem a Catedral de Colônia, que é imensa, é o ponto mais turístico daqui, é linda. Eu ainda não me acostumo de viver, tá andando no centro, você vê uma catedral imensa. Tem muito restaurante de todos os países, todos os lugares. Muito bar, especialmente aqui na Alemanha, eles amam tomar cerveja. Então, todo fim de semana eu vou num barzinho, pelo menos. Ou então eu compro uma cerveja para tomar num parque, é super comum. E que mais? Fazer bate e volta pela Alemanha, você consegue viajar tudo incluso nesse ticket, né? Que eu te falei. Então, é de graça. Eu posso viajar entre as cidades da Alemanha. caramba, eu achei que o ticket que você tinha comentado era só dentro da tua cidade. Não é nacional. Então, assim, qualquer cidade eu não pago o transporte. Então, tava na época que Pelo- nevou, a gente foi para uma cidade aqui do lado que neva muito, porque a gente queria ver neve de verdade. Então, a gente foi de graça. De graça não, né? Mas, tipo, não paga o ticket do trem da viagem, assim. Incluso no. Então dá para fazer bate e volta. Já consegui viajar. Aqui fica colado praticamente na Bélgica, na Holanda e praticamente também colado na França. Então eu já consegui passar na Bélgica, já consegui passar na Holanda. Obviamente não bate e volta, mas daria para fazer. Uhum. Você é muito vida louca. E mas na Alemanha em si eu já fiz vários bate e voltas, assim, cidadezinhas pequenas, sabe? Nossa, que legal! E pensando que você está aí há pouco tempo, né? Até o final do doutorado vai dar para vocês rodarem muito, conhecer muito Isso. lugar legal. E o É a mais meta. legal ainda é ver assim o quanto uma bolsa em euro rende. Se você se organizar direitinho, rende. Por exemplo, eu já tô indo pro Brasil agora no final do ano. Já comprei as passagens para ir pro Brasil. Eu tô indo em janeiro. No final do ano, começo do ano que vem. Mas, por exemplo, me organizei e vou conseguir ir. Nossa, e é muito legal isso. Assim, eu fico muito empolgada, sabe, Natália? Porque eu fiz meu doutorado uma boa parte no Brasil. Fiz uma parte na Espanha e uma parte no Brasil. E eu fico vendo, com uma bolsa de doutorado, eu nunca ia conseguir comprar no Brasil, comprar uma passagem internacional para ir para outro lugar. Uhum, exato. É bizarro.
É bizarro. Nossa, mas assim, que bom, né? Eu acredito também que é muito gratificante, né? Você vê que você aplicou, claro, precisou fazer um esforço para poder fazer a aplicação, para se preparar, mas eu vendo aqui de fora, esse esforço ele é recompensado. Com certeza. Existe aí esse sentimento de tipo, eu tô aqui fazendo pesquisa, eu me sinto valorizada? Com certeza existe. Tanto porque a gente tem direitos trabalhistas, vamos dizer assim, né? Eu tenho férias, eu tenho seguro-saúde, que é coisa que no Brasil o doutorando ainda é visto como estudante, né? Então a gente não tem. Eu também tenho direito de estudante ao mesmo tempo, porque eu também estou atrelada da universidade, então eu vivo os dois mundos. Então, com certeza, e você vê o seu esforço valendo a pena, né? Refletindo na sua vida pessoal, vamos dizer assim também. Sem dúvida, até porque a gente não é só profissional, né? A gente também precisa e é muito saudável a gente ter esse investimento na nossa vida pessoal. Exato. Que às vezes a gente, quando está na pesquisa, às vezes a gente acaba esquecendo um pouco, mas acho que é bom a gente tá até num ambiente assim, né, onde você tem possibilidade de realizar coisas pessoais, para que a gente não se esqueça de que isso também é importante, faz parte da nossa vida. Antes de você começar de fato, Natália, a colocar a mão na massa para poder aplicar para os programas, você pensou que seria possível fazer uma pós no exterior? Ou você falou, eu vou aplicar, pode ser que não dê certo, e aí eu continuo no Brasil para fazer um doutorado? Eu pensava que não era possível. Tipo assim, eu já tinha na minha cabeça, eu vou tentar, porque tentar não mata ninguém. Mas se não der certo, eu vou ficar aqui no Brasil, eu faço um sanduíche, é o que tem. E aí depois, quem sabe, eu pensava, eu tinha uma visão que no pós-doc era mais fácil, não sei por quê. Eu achava que era mais, tinham mais vagas, eu via mais vaga de pós-doc sendo aberta, eu achava mais fácil conseguir financiamento. Então, pra mim era tipo, eu vou tentar. Ao longo do ano, eu fui ganhando um pouco mais de confiança, né? Especialmente depois dessa entrevista que eu fiz de Viena e tal, mas eu pensava, tipo, não sei. Assim, Entendi. E foi como de que não, você. não vou passar para não sei. Talvez, quem Olha, sabe. já melhorou, né? Já É. melhorou. E como que foi quando você abriu o teu e-mail e tava lá a carta de aceite? E eu me tremi. Eu lembro que eu fiquei assim, incrédula, sabe? Eu fiquei tipo, meu Deus do céu, eu não tô acreditando. Eu me tremia, assim, eu chorava, eu sabia pra quem eu falo, o que é que eu faço. Eu espero, eu já espalho pra todo mundo. Eu espero realmente, tipo, matricular. Foi bem, foi bem. Eu saí ligando, né, pra minha família, porque eu não consigo guardar, então eu saí ligando pra todo mundo, passei. E minha mãe eu já Que sabia. loucura! É uma loucura boa, né, nesse momento. É uma Foi adrenalina incrível. lá na estratosfera. Foi uma das melhores sensações, assim, sério. Nossa, que demais. E como foi quando você pisou na Alemanha? Sabe, aquele primeiro dia ali no Max Planck, você falou, agora meu doutorado tá começando. Eu me, no Max, foi bem, assim, quando eu pisei na Alemanha, eu pensei, eu tô vivendo um filme. Tipo assim, parecia que eu tava em outro planeta, todo mundo falando uma língua super estranha, tipo, meu Deus do céu. E aí eu lembro que eu cheguei de noite, meu orientador foi me buscar na estação e me trouxe aqui pro instituto. O instituto aqui tem umas casas de estudante, então assim que a gente chegou, eu pude ficar 3 meses na casa de estudante, morando no instituto, até arrumar um aluguel, um lugar pra morar. Então eu já vim direto pro instituto. Foi minha primeira impressão, foi a cidade toda escura. Cheguei no instituto, no outro dia ele falou, ó, amanhã vamos ter um tour já, porque aí tu já vê o tour do instituto, mas eu só ia começar na outra semana. E aí, enfim, foi tanta coisa que eu nem lembro direito, sabe? Tipo assim, eu lembro que eu vim, aí eu fiz esse tour e eu, tipo, meu Deus, tinha meu nome já assim na porta do escritório, eu que chique, saí tirando foto. Sério, Natália, teu nome tá na porta do escritório? Assim, aqui são 4 pessoas, né? Então tem o nome das pessoas que estão no escritório numa plaquinha de vidro. Meu nome tava lá e eu, meu Deus. Nossa, é outro mundo. É. Que legal. E para você chegar até esse momento, Natália, de tipo, agora é verdade, estou aqui para fazer meu doutorado, começou. Como que você se preparou? No, Se você fosse assim falar assim, primeiro eu fiz tal coisa, foquei em tal coisa. Como que você se preparou para que você chegasse até aí, sabe? Para que você fosse aprovada? Mas então, tu fala da aplicação em si, né? Isso. Tipo, é isso. Quando eu comecei a aplicar, eu pensei.
eu comecei a ver sozinha, né? E aí eu falei, caramba, é muita coisa. Eu vou perder muito tempo só descobrindo como é que eu acho uma vaga, assim. Eu não queria perder tempo com essas coisas, sabe? Eu queria ter que saber fazer uma busca mais direcionada. Porque você, às vezes, de fora você pensa que é fácil, você bota lá no Google, mas não é. Você tem que, às vezes, catar, fuçar. Os sites das universidades são super complicados. Então, a primeira coisa quando eu entrei na mentoria foi isso. Então, eu preciso achar uma maneira rápida de eu achar as vagas, e não qualquer vaga, as vagas boas para eu aplicar. Primeira coisa foi isso. E depois foi focar nos documentos. Então, assim, eu já imaginava que ia ser um gasto super grande, porque você tem que fazer tradução, você tem que pagar a prova de inglês, você tem que muitas vezes pagar a aplicação. Então, eu comecei a me preparar financeiramente. Assim, eu morava com meus pais, então eu conseguia juntar uma grana do meu mestrado todo mês para, tipo assim, não só para aplicação, como o primeiro mês que eu viesse para cá, eu sabia que não é assim, você trabalha e depois você recebe, né? Então, eu ia ter que ter um dinheiro para pagar. Às vezes eu não sabia se a passagem ia estar inclusa, se não ia estar inclusa, então tudo isso eu queria ter programado. Então, independente de eu passar ou não, pelo menos no final eu ia ter um dinheiro que eu ia fazer alguma coisa, se eu não passasse. Então, eu me organizei muito financeiramente e isso, tipo assim, focar nos documentos, né? Eu também eh, conversei com o meu orientador do Brasil na época, assim, que assim, no segundo ano do mestrado, quando a gente começou, eu falei, ó, eu quero aplicar para fora. E eu fui bem franca com ele, disse que eu queria muito. E ele super me apoiou e eu conversei com ele. O que é que tu acha que eu posso fazer para eu melhorar o meu currículo, até nesse um ano que a gente tem pela frente? E ele, não, vamos fazer isso, vamos para congresso, vamos tentar publicar rápido teu artigo do mestrado e tudo mais. Nananã. Então, foi uma ajuda ótima, assim. Eu foquei muito no que é que eu posso melhorar do meu currículo em um ano. Show. Nossa, e que bom que o seu É, orientador, ele não foi egoísta, né, Natália? Ele foi um excelente orientador, porque ele te orientou ali no que você poderia fazer para melhorar a tua carreira. exato, exato. E até acho que pra ele, porque eu acho que ele quer ou não quer, ele tem uma parceria agora. Se a gente quiser firmar uma coisa, ele pode, sabe, eu posso fazer uma análise aqui que às vezes ele não pode fazer lá e a gente, então, não é uma coisa Sem unilateral assim dúvida, também. sem dúvida, sem dúvida, com certeza. Então você entrou na mentoria porque você queria agilidade ali no processo. E aí, Isso. como que foi para você assim participar da mentoria? Você sentiu que agilizou? Você utilizou as estratégias para escrever tua carta de motivação, para preparar o seu currículo? Como que foi assim esses pormenores? Assim, foi ótimo, foi melhor do que eu esperava, pra ser sincera. Então, assim, tipo, pra mim eu comecei, eu não lembro agora se eu fiz, eu acho que eu fiz no início do ano, porque tu abre duas Você- turmas, né, no início e no final. É, E aí foi bom porque eu fui fazendo as coisas meio que sem perceber. Obviamente, eu não conseguia focar 100% toda hora. Então, às vezes eu atrasava, às vezes eu perdia. Geralmente eu focava, por exemplo, essa live eu tenho que assistir porque eu tenho dúvidas boas. Então, assim, eu tenho dúvidas realmente que eu quero perguntar. Então, eu tentava focar nisso, né? Eu não tinha como fazer tudo certinho, até porque eu estava no mestrado. Mas chegou num ponto no segundo semestre que eu meio que já tinha praticamente todos os meus documentos encaminhados. Então, e aí você era sumiu mais. dos plantões, né, Natália? E também porque eu tinha que defender o mestrado, Sim, então foi sim. loucura. Mas já tinha muita coisa encaminhada, sabe? Eu já tinha minha carta de motivação praticamente feita, eu já tinha meu currículo, não precisava nem mudar basicamente o currículo. Então, foi um super adianto, um super adianto. Para as entrevistas, eu treinei mais assim, porque eu vi antes, mas minhas entrevistas vieram bem depois. Então eu fui rever os documentos, eu revi as aulas, assim, uma ou duas semanas antes das entrevistas. Então foi bem. Que legal. E você também usava a comunidade, né, para tirar dúvidas. Eu usava, principalmente dúvida assim, às vezes mais burocrática, que você tem que. Ah, o que significa o transcript? Eu tenho que traduzir, eu posso pedir para alguém traduzir, eu preciso pagar. Ou, isso ajudava muito, assim, sabe? Essa questão burocrática para mim foi ótima. Que bom, Natália, que bom saber que você falou, né? Até surpreendeu aí um pouquinho. E eu acho que o nosso papel aqui desse lado é esse mesmo, né? Trazer todo o suporte para que você não trave nenhuma etapa da preparação da aplicação e para que todas as suas dúvidas no processo de aplicação elas sejam sanadas, porque não é um processo, não é difícil. Eu acredito que ele é trabalhoso e tem muitas Isso. etapas. Não sei se a sua percepção foi por aí também ou não, Vanessa. É difícil sim, você que tá aí meio doida.
Não, eu acho que para mim é realmente uma questão de esforço, assim, você tem que demanda muito tempo fazer tudo. Obviamente tem partes que eu considero que são difíceis, não difíceis, mas assim, desafiadoras, tipo assim, você apresentar comum, né, na entrevista, apresente o que você fez até hoje. Isso é um pouco desafiador, mas que também demanda tempo, trabalho, preparação. Você tem que estar preparado para isso. Então eu acho que, tipo, isso, a mentoria ela me ajudou a saber o que estava por vir também, sabe? Nesse sentido, assim, ter minha cabeça preparada. Que podia ser uma entrevista de 5 minutos, podia ser uma entrevista de 1 hora, podia ser. Então, tudo isso eu estava preparada, assim, vamos dizer. Sim, e dependendo do professor, pode ser uma entrevista mais técnica, onde ele vai perguntar o que que você faz, qual técnica você sabe, o que que você quer estudar no doutorado, ou pode ser uma entrevista que eu falo técnica e meio pegadinha também. Às vezes ele quer saber muito da sua relação com o professor no Brasil, ele quer conhecer a Natália por trás da pesquisadora, para ele saber com quem que ele vai lidar no dia a dia. Então é aquilo que às vezes eu falo, né? Na entrevista a gente não consegue cercar 100% das perguntas, mas pelo menos ali 70, 80% a gente consegue se preparar antes para que você saiba o que que vai enfrentar, porque a entrevista muitas vezes é o grande fator decisivo para que você entre ou não. Porque se você chegou na entrevista, é porque já avaliou o currículo, já avaliou carta de motivação, já avaliou carta de recomendação. Então, um que está no papel, ele sabe que você dá conta do doutorado, que você tem potencial, né? Que você tem o perfil ali que ele quer. Agora, na entrevista ali, que é o tete a tete, é importante sim a gente chegar preparada para que a gente confirme tudo que está no papel. Exato, exato. Pronto, a entrevista, para mim era isso. Tipo assim, eu sentia, se eu cheguei na entrevista, significa que eu tenho chance. Então é o meu momento, assim, de tipo De brilhar. mostrar, de brilhar. É isso. É isso mesmo. E como E que você foi acredita, engraçado Nath? porque foi mal, te interrompi. Mas foi Imagina, vai lá. engraçado porque teve esse pesquisador do Kansas, ele não só me entrevistou, como ele entrevistou meu orientador, ele entrevistou a outra chefe do laboratório. As minhas duas cartas de recomendação ele entrevistou. Para as duas pessoas que mandaram, ele quis fazer chamadas e ele fez todos os alunos dele, não eram muito, eram quatro, me entrevistar também. Então, assim, eu tive meeting com cada um deles e depois a gente teve uma última entrevista final. Para ele dizer, ok, você pode aplicar para a universidade agora. Se você passar na vaga da universidade aí, eu lhe aceito. Então foi tipo assim, uma Nossa, seleção para ele dizer, porque também acho que ele não queria todo mundo aplicando para a vaga da universidade, sabe? Ele queria pessoas específicas. Foi sim. bem. Então, para ele, então você fez toda aquela estratégia do cold e-mail, né? Não, ele abriu uma vaga. Isso é engraçado. Ele abriu a vaga no Ah, Twitter. tá. E aí, tanto é que eu achei que o processo que eu tava fazendo com ele era eu ia conseguir a vaga no final. Mas aí, na última entrevista, ele falou: ó, é, gostei muito e tudo mais. Você agora precisa do seu TOEFL, que eu não tinha. E você precisa passar na seleção da universidade. E aí, você passando, você bota lá o meu nome. E aí é isso. E você vai ser minha aluna. Mas eu tive que passar pela. Mas a seleção da universidade foi mais documento, assim. Eu não tive entrevista de novo. Foi assim: eu mandei meu CV, eu mandei meus transcripts e eu mandei o TOEFL e era isso. Também só faltou ele entrevistar sua família, né? Foi. Mas assim, um amor de pessoa. Só que ele era muito, assim, ele tava começando um grupo, então acho que ele tava, Ah, sabe, tá. eu acho que eu ia ser a segunda aluna de doutorado dele. Então ele tava bem Bem certinho querendo. ali, né? Na cartilha. E para esse você passou também? Isso, esse foi o do Kansas. Ah, tá, tá. Então, depois de toda essa entrevista, acabou que você falou, professor, muito obrigada, mas Foi. partiu a Alemanha. Foi, a gente E até faz conversou, parte porque do assim, processo. eu tinha gostado muito dele. E ele, quando eu passei, assim que eu passei na universidade, ele de novo quis fazer um outro meeting para falar, olha, tome seu tempo para decidir, tá tudo bem, você deve ter outras opções. Eu entendo, eu já fui aluno de doutorado, não sei o quê, não sei o quê. Mas ele tinha um deadline, que era um deadline que eu acho que é dos Estados Unidos todo, né? Que é 15 de abril. Uhum, E aí ele só me pediu, tenta não responder muito assim naquela semana, senão pode ser que uma outra pessoa que esteja esperando. Mas tudo bem, eu entendo. E acabou que eu tive que esperar bastante, porque demorou muito eu sair daqui. Eu acho que eu respondi com 3 semanas antes do deadline, ou 2 semanas. E aí ele uhum. todo tempo ficava, tipo assim, eu lembro que na última semana, antes de eu mandar, ele mandou um e-mail. E aí, Natália, já tem alguma resposta e tudo mais?
Então foi até um momento que foi bom também da mentoria, porque eu fui falar contigo, como é que eu respondo, o que é que eu faço, sabe? É que é aquilo, né? O não foi necessário, né? Falar não para ele foi necessário, mas tem as formas de falar para que você não queime seu filme, para que isso seja uma porta aberta para uma colaboração no futuro. A gente nunca sabe o dia de amanhã, e as áreas dentro da ciência acaba que todo mundo se conhece, de certa forma. Uma hora você vai ser revisora do artigo dele, ou ele vai ser revisor do seu artigo, então a gente não quer criar conflitos, né, Natália? Exato, exato. Então, Essa aplicação que você fez para os Estados Unidos e fez para a Alemanha, você usou basicamente os mesmos documentos? Ou seja, o trabalho que você teve de aplicar para os Estados Unidos, você depois aproveitou boa parte disso e só, sei lá, remanejou alguns documentos, alguma parte, por exemplo, da carta de motivação para aplicar para a Alemanha? Foi mais ou menos isso que você fez? foi a única diferença é que para os Estados Unidos eu tive que mandar tanto a carta de motivação quanto aquela outra que é mais pessoal, assim. O SOP. Isso. Então, essa eu usei só para os Estados Unidos. E a carta de motivação eu usei para. Foi bem parecida, assim, né? Eu mudei o foco do projeto, assim, o porquê que eu queria estar ali, essas coisas, mas a introdução, vamos dizer, era bem parecida. Tá, tá. Então, excelente, né? E é isso mesmo que a gente fala. Sempre a gente prepara ali uma documentação mãe, às vezes, para aquele primeiro programa que o deadline está mais perto, que tem que aplicar antes, e depois é só você ir remanejando. E isso é bom porque otimiza demais o seu tempo, né? Uhum, exato. E como que você acha, Natália, que esse doutorado aí no Max Planck vai impactar a tua carreira? Eita! Assim, muito, né? Porque, assim, aqui a gente consegue publicar melhor, infelizmente, ou publicações, assim, eu sentia que no Brasil era muito quantidade e não a qualidade em si. Os programas ainda estão muito atrelados a isso, a quantos artigos você tem, sabe? E aqui é mais assim, você tem um artigo na Nature, então não importa se é só um, você tem, tipo, é incrível. Então, isso, eu acho que eu tenho mais uma possibilidade de publicar melhor, de ter mais calma para publicar também, ter mais foco, assim, na pesquisa em si. Então, isso já é um grande ajuda na carreira em si. Mas também, por exemplo, aqui no meu instituto, eu não sei se é uma coisa geral, mas tem muito workshop do tipo assim, é, carre- perspectivas de carreira para um doutorando, perspectivas de carreira para um pós-doutorando. O que é que eu posso fazer? Para onde eu posso ir? Indústria, eu posso ficar na academia, tem muitos eventos assim, todo mês tem um evento assim. Então, isso já faz eu abrir a mente, ver que tem outras possibilidades, até se eu não quiser ficar na academia ou se eu quiser ficar na academia. Então, eu acho que essas são as principais coisas, assim, eu diria, né? E E isso assim, é muito. se eu precisar me especializar, por exemplo, eu tenho um colega que mês passado ele foi passar um mês nos Estados Unidos para aprender uma técnica que aqui ninguém sabia fazer. Então, existe essa possibilidade de intercâmbio onde você não tira do seu bolso, você é bancado. E você vai para você aprender, e você aprende, e você volta e, enfim, isso é ótimo, né? Nossa, é outro mundo mesmo, assim. Acho que só vivendo para a pessoa entender o que que é o dia a dia com esse ambiente tão rico em recursos, não só financeiros, mas recursos de pessoas, né? Recurso até de mentalidade, ter essa mente aberta de que às vezes é preciso fazer uma colaboração. Ah, não, tá aqui o dinheiro, a gente paga para você ir aprender, voltar a implementar aqui. Isso realmente é sensacional. E como que você acredita? Você está falando, né, que você tem vários workshops voltados às vezes para carreira na academia, carreira na indústria. Eu sei que você está aí há relativamente há pouco tempo, mas você consegue enxergar que, por exemplo, fui para a Alemanha fazer um doutorado, é possível eu, se quiser, eu seguir na Alemanha depois do doutorado? Existe um mercado de trabalho que absorve uma pessoa com doutorado, mesmo que seja uma estrangeira? Eu sinto que eu não sinto que é super, hiper, mega fácil, mas Escancarado? com certeza há vagas, assim, comparado ao Brasil, muito mais vagas. Às vezes, não só na Alemanha, a Europa, você tá em vários, assim, um pulo, você tá aqui do lado, então a Europa como um todo absorve muita gente, sabe? E a Alemanha em si é uma potência, então, sim, com certeza. Sim. E outra, com o diploma que você tem aí, isso abre portas, acho que para qualquer país.
É, que você queira ir para poder trabalhar depois ou para fazer um pós-doutorado, se for sua vibe, ou não, já vou direto para a indústria, exato, é. né? Com Sem certeza. contar toda essa bagagem de viver no exterior, de se adaptar a uma nova cultura, de melhorar o inglês que você está tendo, isso também te deixa mais despachada, né, para dar depois o próximo passo na carreira. Exato, com certeza. Maravilhoso. Natália, para quem tem esse sonho aí que você tinha, de tentar um doutorado fora, mas que às vezes agora está no Brasil meio desanimado, acha que não tem potencial, que não vai conseguir, que tipo de dica você poderia deixar para essa pessoa para que ela consiga dar o primeiro passo, é, não desistir de aplicar, para que ela possa realizar esse sonho também de ter uma formação tão de excelência como você está tendo no exterior? Eu acho que é isso. Primeiro, esquecer essa ideia de que é impossível, porque não é. E eu acho que as vagas elas não são tão divulgadas assim. Então, quando você começa a entrar nesse mundo, você começa a ver, caramba, tem vaga pra mim. Não é como se as vagas fossem absurdas, não, elas existem, elas estão lá, a gente só tem que saber onde procurar. Então, primeiro, eu acho que é isso, é abrir a cabeça de não. Se você quer, você tem que abrir sua cabeça e realmente tentar e se organizar, porque não é fácil, é possível, mas não é fácil. Você precisa, eu diria, pelo menos estourando 6 meses de antecedência, você se organizar, mas o ideal, eu diria, até um ano. Pra você ter calma e fazer tudo certinho e tudo mais. Então, eu acho que essas são minhas principais dicas, assim. Maravilha, é isso, porque quanto mais tempo também você tem, igual você teve mais ou menos ali um ano de preparação, você consegue escolher as melhores vagas que fazem sentido para você e não aceitar a vaga que vier, porque às vezes a vaga, aquela primeira, você tá ali no desespero, você nem queria tanto, e aí você começa um doutorado numa coisa que você não quer, a chance de você se dar bem, ela é baixa, você vai se frustrar, ainda mais no exterior. Então, quando a gente, né, igual você teve esse tempo todo de preparação, você vai amadurecendo do que quer fazer um doutorado no exterior, de como você escolhe a vaga, e aí a escolha das vagas ela é muito certeira. Tanto para você gostar do que você pesquisa no doutorado, imagino que você goste do que você faz aí, Sim, sim. e também a chance de sucesso para aprovação começa na escolha da vaga de forma adequada. Aquela que tem mais a ver com o seu perfil, aquela que às vezes você já tem uma certa afinidade com a área, e talvez, e quando eu falo que uma certa afinidade com a vaga, nem é a experiência de pesquisa em si, às vezes é um estágio que a pessoa fez na vaga, às vezes a pessoa já trabalha naquela área. Então, tudo isso vai colaborando para que aumente a chance de ser aprovada lá no final do ano, né? Que foi o seu caso. Né? Aplica no final do ano, a resposta sai ali no início do ano seguinte para começar o doutorado. Com certeza. E no início eu senti muito assim, não tem vaga, cadê as vagas? O que é que eu vou fazer? Mas ao longo do ano elas vão aparecendo, sabe? Tem meses do ano que são mais propícios para você, quando as vagas vêm. E aí teve um mês que eu achei as 3 vagas que eu apliquei, as 3 vagas que eu pensei, tenho chance. Foi em um período muito curto, assim, as 3 vagas abriram. Então, é isso, exige paciência, exige planejamento, É isso. Mas no final a chance de dar certo ela é alta. com certeza. E aí, Natália, para a gente finalizar, porque eu ia te perguntar antes, mas eu não. Mas eu acabei indo aqui por outro lado e me esqueci. Você falou, né, que você fez um certo planejamento financeiro para que você pudesse fazer as traduções, para que você pudesse pagar a mentoria, para que você pudesse fazer o TOEFL. Então, você tinha ali um dinheiro ali guardado. Olhando para trás, esse investimento financeiro que você fez, frente ao que você vive hoje, tanto financeiramente como morar na Alemanha, você acha que valeu a pena o investimento? Com certeza, com certeza. Já se pagou 1000 vezes. Que bom. E agora a chance é de que esse investimento só vá se multiplicando, né? Que você É, tá só começando, tá acabando o primeiro ano agora, ainda tem pelo menos 2 anos pela frente, então vem muita coisa por aí. Natália, quero te agradecer demais, viu, você ter participado dessa conversa. Acho que você trouxe aqui vários insights, contou como é o seu dia a dia aí. Isso é muito legal para que a gente comece a desmistificar, sabe, de como que é a vida de um doutorando, de uma doutoranda, no caso, no exterior, para que outras pessoas possam se motivar, ver que é possível, que não precisa ser uma pessoa ali é, quase intangível para conseguir um doutorado no exterior. É claro, você mostrou aqui que teve que ter esforço, abdicação, um certo investimento financeiro, mas o retorno ele veio.
Espero que as suas conquistas estejam só começando. Então, muito sucesso para você e agradecer também por você ter participado da nossa mentoria, ter confiado no nosso trabalho para te orientar durante sua preparação. Muito obrigada também pelo serviço, pelo apoio e também por essa conversa, assim. Sempre gosto de falar sobre isso. Sensacional, Natália. Então, tudo de bom para você e até mais. Tchau, Para você tchau. também. Tchau, tchau.